Bom dia, irmãos. Está começando mais um As Misericórdias se Renovam. Nesta manhã, 16 de abril de 2021. Gostaria que você que estiver com sua Bíblia, abra sua Bíblia ou ligue sua Bíblia, se ela estiver em seu celular ou tablet ou algum meio eletrônico, em João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. O apóstolo João escreve assim: discurso de Jesus a seus discípulos. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo o ramo que não dá fruto, ele tira, limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também sois vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, nós que vivemos hoje em tempos tão difíceis, em tempos tão sombrios, tenebrosos, precisamos entender que o nosso sustento, a nossa força, ela não vem do nosso braço, ela não vem da nossa capacidade humana em resolver as coisas, ela vem do Senhor Jesus. Afinal de contas, nós fomos enxertados na videira verdadeira, fomos enxertados pelo sangue de Jesus. Ele nos escolheu, nos arrancou do reino das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, e hoje fazemos parte desse reino. Por isso nós devemos entender que Ele é a videira verdadeira, nele consiste a nossa vida, dele depende a nossa existência. A nossa existência, tudo que há em nós e que há em nossa volta, vem do Senhor Jesus. Afinal de contas, nós somos servos dele. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, como diz no verso 2, ele tira, ele arranca. Por quê? Porque aquele que está em Cristo e aquele que Cristo está nele, ele naturalmente se submete à vontade do seu Senhor. É um prazer servir a Deus, mesmo que a carne não concorde, mesmo que os nossos pensamentos e vontades não concordem com isso, mas nós temos prazer em servir ao Senhor. Nós servimos a Deus com distinção. Nós respeitamos a palavra do Senhor, servindo-a, temendo ao Senhor diligentemente. No entanto, todo aquele que não dá fruto, ele é arrancado fora. Porque na verdade, para se dar fruto, nós temos que nascer de novo. Nós temos que ter nascido de novo. E aquele que não é nascido de novo, o Senhor Jesus, ele nos tira de sua videira, porque nós não damos frutos dignos de arrependimento. E a grande questão que nós devemos nos perguntar hoje é: será que nós temos produzido frutos dignos de arrependimento? Nós deveríamos pensar sobre este caso. Nós deveríamos pensar se nós, como ramos do Senhor, estamos produzindo os frutos do Espírito e não os frutos da carne. Ora, nós devemos saber, como em Gálatas o apóstolo Paulo escreve, os frutos da carne militam contra os frutos do Espírito. Mas o Senhor Jesus também diz, logo depois do versículo 2, no 3 ele fala: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a palavra de Deus que nós ouvimos nas doutrinas na quarta-feira, nos podcasts todos os dias, que nós ouvimos nos domingos, ela tem nos limpado, ela tem nos podado, ela tem nos purificado. Por quê? Porque a palavra de Deus, para quem crer no Evangelho, para quem crer na Bíblia, ela é poder. E ela tem o poder de mudar, de limpar, de transformar a vida das pessoas. E quando eu falo transformar a vida das pessoas, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo nesse momento, quando eu falo em transformar, não é transformar você que era pobre e ficou rico. Não é isso.
é transformar o intelecto, transformar o psique, a consciência, o caráter, a alma, porque Deus ele faz uma transformação completa naquele que é nascido de novo. Por isso que aquele em que Cristo está nele e ele está em Cristo, ele dá muito fruto, fruto esses dignos de arrependimento. E ele fala no versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E esse fruto é aquele fruto digno de arrependimento. Esse fruto é o fruto do perdão, da paciência, longanimidade, benignidade, a fé, o amor, a esperança, a mansidão, o domínio próprio. Contra estes frutos não há lei. Porque a graça de Cristo está sobre nós. E todo aquele que a graça de Cristo está sobre ele dá frutos. Ora, contra estes frutos não há lei. Não é contra nós, é contra este fruto. Os frutos daqueles que permanecem em Cristo. Os frutos daqueles que perseveram em fazer a vontade do seu Senhor. Nós devemos saber que Jesus Cristo ele é soberano, mas há a responsabilidade humana. A responsabilidade humana de ter prazer de servir ao seu Senhor. Nós precisamos entender que sem Jesus nada podemos fazer. Como ele fala no versículo 5, nada podemos fazer. E quando o Senhor Jesus fala nada, é nada mesmo. Não são algumas coisas que não podemos fazer. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Nós precisamos do Senhor Jesus para dar um passo, precisamos do Senhor Jesus para levantar, precisamos do Senhor Jesus para pensar. E eu percebo, irmãos, que nessas aulas de discipulados que eu venho dando na casa de cada cristão, de cada membro da igreja, que muitos de nós nós estamos querendo tomar o controle de nossas vidas, esquecendo que o controle de nossas vidas não está em nossas mãos, mas nas mãos daquele que comprou nossas almas com seu sangue lá na cruz do Calvário. Precisamos entender que a nossa vida não está em nossas mãos, mas nas mãos poderosas de Jesus. Precisamos aprender a descansar no Senhor. Precisamos aprender a nos concentrar no reino dos céus. Não esqueçamos do que Jesus falou. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Também não devemos esquecer do que o profeta Jeremias falou. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Ora, a nossa força ela tem que vir do Senhor, e ela vem do Senhor. E todo aquele que crê nisso é uma pessoa bem-aventurada e abastada, porque o Senhor tem protegido, tem provido e tem guardado, conforme a sua vontade. Meus irmãos, nós devemos estar cada dia mais contritos em oração, em comunhão com Deus, em comunhão com a sua palavra, para entendermos que sem Ele nada podemos fazer. Vamos agora ao nosso momento de oração. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo dia de hoje, por nós termos levantado. Obrigado pelas dificuldades. Muitos de nós estão enfermos, possuem alguma enfermidade, mas o Senhor tem dado misericórdia e graça, e nós estamos aqui até hoje, Pai, segundo o teu poder, segundo a tua vontade, porque não é por nossa saúde, não é porque temos dinheiro, não é porque não temos dívidas ou temos, mas é tudo pelo teu poder. Nós dependemos apenas de ti, nós não dependemos da nossa saúde, nós dependemos de ti. Ora, nos dá condição, Pai, de entender alguns de teus mistérios e nos dá condição de compreender, Pai, a tua força, nos dá condição de compreender, Pai, o teu poder, conforme o Senhor tem mostrado a nós, conforme aquilo que o Senhor quer mostrar aos teus servos, quer mostrar a todos aqueles que te seguem, porque nós queremos muitas vezes fazer as coisas segundo nossa vontade, segundo o nosso querer, e esquecemos o querer do Senhor. Por isso te pedimos, Pai, nos dá condição de fazer a tua vontade, nos dá condição de te seguir, nos dá condição de te servir, porque fazendo isto, nós estaremos sempre enxertados na videira verdadeira. É isso que nós pedimos, Pai. Visita os hospitais, visita os médicos, os enfermeiros,
Senhor, tem misericórdia do nosso país, misericórdia dos nossos irmãos. Eu te peço por vários irmãos da nossa igreja, do nosso campo. Tem misericórdia, Pai. Visita cada um deles. Eu lhes peço em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lembrando a todos que hoje, na Rua Cantora Nara Leão, 256, em Alameda Paulista, 246, perdão, em Alameda Paulista, nós teremos culto de doutrina com o reverendo Jadson de Oliveira, das 18 horas até as 19h30, conforme o decreto do governo do estado de Pernambuco, e você é o nosso convidado especial. Teremos também culto aos domingos na sede, a partir das 9 da manhã até as 10h40. Nós teremos culto no Córrego da Areia domingo, culto dominical, das 15 horas até as 16h40. Você é o nosso convidado especial. Que Deus assim vos abençoe. Fiquem na paz, em nome de Jesus.